Salve, salve, amigos contadores! Começamos mais uma edição do podcast Além da Conta, o podcast que é feito para você, contador muito além da conta. Hoje aqui no nosso episódio nós vamos tirar aí o profissional de contabilidade da mesmice e colocar aqui na mesa assuntos que são impactantes para a sua profissão, para o seu escritório de contabilidade. Nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante que está impactando muito o mercado contábil, que é a inteligência artificial. E aí, como que fica a profissão contábil com a IA? Nós vamos bater um papo hoje bem bacana, daqui a pouquinho eu vou fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, mas antes eu tenho que te dar aqueles recadinhos bem bacanas, tá? Não esquece de dar um like, você que está acompanhando a gente através do YouTube, deixa seu curtir aqui embaixo para o nosso vídeo ter mais visibilidade e o YouTube disparar aí para todos os contadores desse Brasilzão que nós temos aí. Então deixa seu like, isso fortalece, ajuda o podcast Além da Conta. Show? Não conhecia, se está conhecendo agora, seja bem-vindo. Vai lá em cima, se inscreve no canal do Além da Conta, ativa o sininho, que sempre que sair um episódio novo, você vai ser notificado na hora. E isso é bem bacana, porque você fica atualizado com tudo que está acontecendo no mercado contábil. E o episódio de hoje, ele é sim apoiado pela Contimatic Fênix. Você que não conhece a Contimatic, é só entrar lá no site contimatic.com.br ou então você vai lá nas nossas redes sociais, @Contimatic Fênix no Instagram, conheça nossos produtos. A Contimatic é a tecnologia para contadores que está aí há mais de 35 anos no mercado, trazendo soluções, parceira do profissional de contabilidade, apoiando esse nosso podcast de hoje, beleza? Esse nosso episódio do Além da Conta. Mais uma vez, @Contimatic Fênix lá no Instagram, tem muita novidade boa, tem muita coisa bacana que a gente coloca direto no Instagram para você, beleza? Segue também esse apresentador que vos fala, @Maurício Barros Contador. Isso mesmo, você vai ficar sabendo mais do meu trabalho ali e as fotos dos bastidores aqui desse episódio no @Maurício Barros Contador, beleza? E hoje, como eu falei, nós vamos conversar sobre inteligência artificial. Muita gente pergunta: a inteligência artificial vai acabar com a contabilidade? Vai tomar o meu emprego? O que eu faço agora? Eu não preciso mais ser especialista? Tudo vai ser um robô que vai fazer? Quem vai responder todas essas perguntas no nosso podcast Além da Conta é ele, que é empresário, contador, professor, entusiasta da inteligência artificial para contadores, sócio do Grupo Sevilha e coordenador das atividades ali da Sevilha Educação, hoje com milhares de alunos aí, no qual ele consegue ajudar trazendo toda a sua expertise. Nós vamos falar agora sobre inteligência artificial com meu grande amigo Wesley Rocha. Fala, Maurício. Bom, obrigado mais uma vez aqui. Prazer enorme estar com vocês. Mais uma vez na Contimatic aqui, né? Segunda vez no podcast e a gente já tá calejado, né? Cara, você é o primeiro convidado que volta aqui no podcast Além da Conta. Por isso que é bom ter amigo, né, Maurício? Então, eu não sei, cara. Eu tô na dúvida se o pessoal gostou de mim. Você vê que engraçado, né? E a primeira vez a gente acabou falando de um outro tema que não tem muito a ver com inteligência artificial, mas que é um tema importante também. A gente falou sobre o novo contador, né? O perfil do novo contador e falava sobre marketing, vendas, gestão, que nada mais é, Maurício, do que a transformação, né? A migração do contador, do cara que é técnico, absolutamente técnico, para o cara que é empresário de contabilidade. E inteligência artificial, que é o tema de hoje, também tá muito ligado a isso, viu? E inteligência artificial é, cara, o ponto que todo mundo hoje tem muita dúvida, né? Tem. Primeiro, de como usar, Sim. né? Se vem para substituir o trabalho do contador, se veio para substituir, medo. Cara, é muito louco, porque de fato ela faz coisas em segundos que a gente gastaria aí tempo, dias para poder fazer. Uhum. Mas, cara, a gente vai desenrolando aqui todo esse processo. Galera que não viu, é interessante voltar aqui no canal do YouTube, tá?
para assistir a edição anterior. Ou até mesmo você pode acompanhar no Spotify, tá? Lá no Spotify tem o podcast Além Eu da acompanho Conta. todos, eu acompanho No todos. carro, cara. No carro é da hora. Uma delícia. Você vem ouvindo ali, isso aí, cara, engrandece aí o nosso conhecimento. Então você consegue voltar e assistir o episódio anterior do Wesley Rocha, nosso querido amigo e parceiro Wesley Rocha, que falou sobre o perfil do novo profissional de contabilidade. E agora nós vamos implementar aí com a inteligência artificial que faz parte disso. 100%. O novo profissional tem que ter isso, né, Wesley? É isso aí. Mas da onde veio a ideia de você entrar nesse mercado de inteligência artificial? Eu sei que você, cara, você estuda, faz curso, participa de palestra, cria isso e aquilo. Da onde saiu essa vontade de se especializar nessa área? Maurício, é uma loucura, né, cara? Eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu tinha 18 anos, hoje eu tô com 39, né? Então já tenho uma caminhadinha aí. Mas lá atrás, quando eu tava decidindo o que eu queria fazer da minha vida, com o que eu queria trabalhar, eu fiquei na dúvida, cara. Se eu trabalharia com tecnologia ou se eu faria contabilidade. E lá atrás houve uma decisão que foi, vamos para contabilidade. Já conheci algumas pessoas do mercado, acabei optando pela contabilidade e a contabilidade me escolheu. Assim como acaba escolhendo muitos dos colegas que estão nos assistindo aqui também. Cara, comecei a trabalhar com contabilidade, me desenvolvi, fui trabalhar como auxiliar contábil, depois assistente, depois analista, depois gerente de uma contabilidade e depois saí para abrir a minha. Rota natural. Passei por essa rota natural que um monte de vocês aí deve ter passado por aí também e deve ter muitas pessoas que estão no início dessa jornada também, né, Maurício? Mas o fato é que, para responder tua pergunta, lembra que lá atrás eu falei para você que eu tava com dúvida se eu seguia no ramo de tecnologia ou se eu seguia fazendo contabilidade? E aí, cara, depois de um certo tempo eu percebi que os dois andam lado a lado. E não à toa, eu trabalhei durante 9 anos no escritório de contabilidade no bairro da Lapa, aqui em São Paulo. Nesse escritório de contabilidade eu fazia contabilidade, departamento contábil, balanço, balancete, DRE, DFC, DMPL, todas aquelas declarações. Só que também dava uma assessoria na parte de informática para eles. Então eu não larguei a tecnologia também. E quando a gente fala do tema do podcast de hoje, Maurício, que é a inteligência artificial, nada mais é do que tecnologia, né? A gente precisa entender que, primeiro, essas coisas andam junto, como eu disse há pouco. E segundo, que você não tem que optar por uma ou outra. Você tem que pensar na tecnologia como meio, e inteligência artificial está muito nisso, eu quero aprofundar bastante o papo de hoje nesse cenário, para te ajudar a executar a tua função com mais produtividade, com mais assertividade, mais rápido, te liberando tempo do contador, do profissional da contabilidade, para o que ele mais tem valor, que é para ele ser cientista da informação ali e ajudar o cliente com isso. Então, respondendo a tua pergunta, Mauricião, caí na contabilidade, a contabilidade me escolheu, mas a tecnologia sempre andou junto. Então, acabou que as coisas aconteceram assim na minha carreira. E, cara, você vê, coisa de Deus, né? Eu não consegui sair da tecnologia e hoje a tecnologia está cada vez mais forte dentro do mercado de contabilidade e dentro de outras profissões também. Não existe escritório de contabilidade, empresa contábil sem tecnologia, né? 100%. E a inteligência artificial, né, que é o tema mais uma vez de hoje aqui no podcast, ela é forte, está forte e vai ficar cada vez mais forte. A gente está só no início da crista da onda ali, Maurício. Sim. Então, se os nossos colegas contadores que estão aqui, profissionais da contabilidade, ainda não estão utilizando, porque tem muito daquele movimento, né? A gente tende a subestimar a tecnologia no início da jornada, né? Poxa, será que vai virar mesmo? Será que esse negócio não é uma ondinha passageira que veio? Sempre o pessoal fala isso. Sempre vem, né? Então, se você está com esse pensamento, meu amigo, tem muita, mas muita coisa que você precisa descobrir ainda para trabalhar aí no mercado de contabilidade, viu? Empresário de contabilidade. Você empresário, empresária, você que quer abrir um escritório de contabilidade. Entenda, governo se preparou em termos de tecnologia. Certo. Governo usa a inteligência artificial para fazer ali diversos cruzamento de dados, né? Coisas, Sim, né? sim. Você tem que quebrar esse preconceito e falar, não, entendeu? Eu sei que muitos que estão assistindo a gente hoje são os caras fera ali de fazer no papel. Cara, eu acho sensacional quando eu converso com algum contador que ele fala, meu, eu sou da época da gelatina, sabe? Eu acho da hora isso daí. Sou da época da gelatina e tal. Mas esquece esse passado, entra no futuro, porque é o momento até a inteligência artificial, né? Sem sombra de dúvidas. E aprofundando um pouquinho o papo aqui, Maurício, quando a gente fala sobre, mais uma vez, tecnologia, né? Isso tem que estar conectado com a produtividade. Tem que estar. E é para isso que a gente utiliza a tecnologia, seja ela qual for, inclusive a inteligência artificial. E aí o contador pode ter dúvida, tá bom, mas por que eu deveria focar nisso? Porque no final das contas, o que a gente está falando aqui para vocês tem que estar conectado com uma estratégia e um modelo de negócios que está olhando basicamente para dois lugares.
Primeiro, aumento de receita. Então, como é que eu utilizo das ferramentas, das tecnologias e das estratégias para aumentar minha receita dentro da minha empresa de contabilidade? E como é que eu faço para reduzir custo? Então, quando eu falo de tecnologia, necessariamente eu estou olhando para redução de custo. Como assim reduzir custo, Maurício? Em geral, as tecnologias de inteligência artificial são pagas, né? Sim. O contador vai falar, pô, eu tenho que pagar para reduzir custo, fica desconexo, né? Só que quando você usa uma tecnologia que vai fazer mais rápido o que você faz de trabalho manual e braçal, você está sendo mais produtivo. E se você está sendo mais produtivo, seu custo de produção está menor. E se seu custo de produção está menor, teu lucro está maior, tua margem aumenta. Então, percebeu a conexão? Isso, qualquer tecnologia tem a missão de fazer, se não está fazendo é porque pode estar sendo subutilizada, e isso acontece muito, infelizmente, né? Ou ainda você está no início da crista ali e ainda está com um olhar meio desconfiado sobre como é que a inteligência artificial vai te ajudar. E é claro também, Maurício, eu preciso fazer essa marcação já no início do nosso papo aqui também. Todo extremo é ruim, né? Então, quando a gente fala que a tecnologia ela vai ajudar, ela vai trazer mais produtividade, ela também não vai ser responsável 100% das entregas do que você tem que fazer no teu escritório. Porque tem muito contador que a gente conversa e fala, tá bom, então eu quero uma tecnologia com inteligência artificial que faça todo o trabalho ruim aqui para que eu possa tomar cerveja na praia e com isso ganhar dinheiro. Não é bem assim. Não vai funcionar assim, né, gente? Não vai funcionar assim. Isso é muito extremo, esse pensamento. Ao mesmo ponto que se você também não usa nada de tecnologia, teu custo operacional é muito mais alto, tua margem é menor e aí você tem um problema no colo. Que da hora, cara, que da hora. Como que a inteligência artificial ela impacta a rotina do contador hoje? Estamos falando de inteligência artificial. Como que ele pode melhorar os processos dentro da empresa contábil dele utilizando a inteligência artificial? Tem várias maneiras, Maurício, mas o principal ponto aqui é a gente entender aonde a gente vai aplicar essas ferramentas de inteligência artificial. Então, eu vejo muitos escritórios de contabilidade hoje, por exemplo, se preocupando em colocar a inteligência artificial no atendimento ao cliente. E olha só a pegadinha que tem dentro disso, Maurício. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, tá? Mas olha a pegadinha que tem aí. Contabilidade é um serviço relacional. Ou seja, você tem a confiança dos seus clientes. E o que o cliente mais valoriza... Isso aí, viu? Anota. Anota, contador, anota isso daí. Contabilidade... é relacional, é um serviço relacional. Se ela é um serviço relacional, e por que é relacional, né? Vamos voltar nesse ponto. Por que contabilidade é um serviço relacional? Porque é uma ciência humana, Maurício. E se é uma ciência humana, faz sentido ser relacional. E se é relacional, por que eu quero automatizar o que o meu cliente mais enxerga valor, que é o relacionamento? Percebe? Que a pior coisa que tem, pessoal, vocês vão pegar aí companhias de telefone, vamos sair um pouquinho do mercado de contabilidade. Você liga nessa companhia porque você está com algum tipo de problema e para você conseguir falar com alguém, demora quase 40 minutos, né? Para cair com uma pessoa. Eu sei que a maior parte de vocês não utiliza dessa estratégia para atender os clientes de vocês, mas quando o escritório de contabilidade está utilizando tecnologia para colocar, por exemplo, atendimento no WhatsApp, Maurício, que o cliente manda mensagem e tá lá, se você quiser falar com o fiscal, digite 1, se você quiser falar com o contábil, digite 2, se você quiser falar com o departamento pessoal, digite 3, pensa na experiência de atendimento desse cliente. Isso é ruim, cara. O cliente tem que estar à distância de um WhatsApp de atendimento, para o atendimento. Percebam, estou colocando aqui para o atendimento. Então é muito importante fazer essa marcação, Maurício, de que se eu estou trabalhando num segmento, num setor que é relacional, colocar a inteligência artificial nessa parte do negócio não me parece um bom caminho. Não é de todo errado, tá? Trazendo um contraponto para isso mesmo que eu estou falando. Então, se você também tem lá um cliente que te mandou uma mensagem na sexta-feira, 10 horas da noite. Sim. Você não vai deixar esse cliente sem nenhum atendimento, ou esse possível cliente, né? Se você está captando o cliente na internet. Então, fazer um pré-atendimento com a inteligência artificial é interessante. É interessante. Um pré-atendimento. Mas pôr a inteligência para resolver o problema do cara... Aí não é interessante. E aonde que a gente deve colocar essa energia, então, que a inteligência artificial traz? No marketing, por exemplo? Também, mas aonde o cliente não enxerga valor, Maurício. E quais são os trabalhos que o contador faz que o cliente não enxerga valor? É a pergunta que fica no ar. O que você está sentado aí assistindo ou ouvindo esse podcast e está trabalhando, está fazendo aí, que você fala, putz, eu estou fazendo isso porque é necessário eu fazer? Veja, eu não estou dizendo que não é importante, mas é necessário eu fazer, mas o meu cliente que está lá na ponta, ele não enxerga valor nenhum nisso. Ele não sabe o trabalho que dá. E mais, pessoal, em geral, a gente coloca a culpa no cliente, né? Esse cliente não sabe, Maurício, como é que dá trabalho fazer uma DCTF, cara. Como é que dá trabalho entregar uma ECD ou uma ECF. Ele não sabe. E, gente, ele não tem que saber. Ele não tem que saber. O que você tem que fazer é usar da tecnologia, de várias tecnologias, para você gastar menos energia nisso, onde o cliente não enxerga valor, e colocar energia onde o cliente enxerga valor. Então, se eu disse que contabilidade é um serviço relacional, é uma ciência humana, é atendimento, é proximidade com o cliente que vai gerar valor para ele.
Só que os contadores não conseguem fazer isso porque estão 100% atarefados com o que não enxerga valor, com o que o cliente não enxerga valor. E aí temos um problema. Então estamos utilizando a inteligência artificial, teoricamente, no lugar errado. No lugar errado. Ou pensando em utilizar no lugar errado. O que é pior. Utilizar no lugar certo, aonde o cliente gera mais resultado. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Isso estica. Sempre que a gente for olhar aqui, eu vou enviesar para o negócio, tá? Para a visão de empresário. Se eu tenho mais proximidade com o meu cliente, Maurício, é natural que eu tenha uma coisa estendida, que é o LTV, Lifetime Value. O que é o Lifetime Value? É o valor do cliente no tempo. Que também tem uma distorção de quem ensina isso daí, viu? Muitos profissionais de marketing ensinam o LTV como o valor do cliente no tempo, e é assim a conta que eles fazem. Imagina um cliente seu da tua carteira que te pague R$1.000 mês, para ficar fácil a conta. Esses clientes, em média, ficam com você durante 3 anos. O LTV desse cliente, segundo esses especialistas, vou colocar assim, tá, Maurício? O LTV desse cliente é R$1.000 vezes 36 meses, que é o tempo médio de vida desse cliente no tempo ali na tua empresa. Isso é completamente errado, ensinar LTV dessa forma, Maurício. Sabia disso? Por quê? LTV é o valor do cliente no tempo. Os R$1.000 que esse cliente te paga é necessariamente o que ele deixa de valor para tua empresa de contabilidade? Só vai ser essa pergunta, Maurício, se você não tiver custo operacional nenhum. Porque o valor que esse cliente deixa é a tua margem de lucro. Sim. E nunca vai ser 100%. No escritório de contabilidade... No escritório de contabilidade saudável, essa margem de lucro fica entre 25% e 50% ali. Fica dentro disso, né? Tua margem de lucro. Então, o valor real desse cliente no tempo é os R$1.000 que ele paga vezes esse percentual que é a margem de lucro dele. Vamos pegar aqui um cálculo, vai que seja 40% da margem de lucro média, tá? Por cliente aí. Sim. O valor do cliente no tempo é R$400 vezes os 36 meses. Está bem distante daquele valor inicial que eu passei para você. Então isso é uma coisa que é ensinada de forma errada. E aí eu tô falando sobre visão de negócios, né? Acaba fazendo um LTV bruto ali, né? Um LTV bruto. E aí tá errado calcular assim. Porque o CAC você calcula ele de uma forma, né? E o CAC versus LTV tem uma matemática ali que é importante para você saber o quanto você gasta para colocar um cliente para dentro, que vem através do CAC, e quanto tempo esse cliente fica. Se eu calculo errado quanto tempo o cliente fica e qual é o retorno financeiro que ele tem, eu mapeio toda a minha estratégia de marketing, tudo que eu posso investir em marketing da forma errada também. Dados errados. A tendência é que não funcione, né? Exatamente. E aí a gente pode bater nesse assunto e falar, putz, então é por isso que eu não invisto em marketing, é por isso que eu não consigo enxergar o retorno que o marketing traz, porque você está fazendo a conta errada, basicamente você está fazendo a conta errada, você foi ensinado errado também. E aí fica difícil. Antigamente o cara ficava no escritório de contabilidade 25 anos. Né? Então, hoje esse tempo é muito menor, já existem pesquisas, Maurício, eu não sei se você sabe disso, pesquisas de 2 anos atrás indicavam que ficava em média 7 anos de LTV, aí em tempo, né? Falando de tempo, 7 anos. E hoje já tem pesquisas que mostram de 3 anos e meio a 4 anos. O que eu quero que você olhe para isso? Você vê que a gente tá até fugindo um pouquinho do assunto de IA, mas dá para usar IA para aumentar isso, tá, pessoal? Esse é o ponto. Dá para usar. Mas o que você tem que olhar é, se no longo do tempo o cliente está ficando cada vez menos, Maurício, se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo e que eu faço há 15 anos, há 20 anos na minha empresa, a tendência é que eu perca mais clientes no futuro próximo. Sim. Percebe? Então eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí volto para aquele assunto de IA de novo. Preciso, então, utilizar da inteligência artificial para criar mais valor para os meus clientes através de colocar mais energia onde ele não enxerga valor e eu ter mais proximidade com o cliente. Se eu tiver mais proximidade com o cliente, eu estico esse LTV. Aí não vai ser 3 anos e meio, 4 anos. Aí eu volto a ter um LTV longo. A IA entra no processo de automatização. Isso. E aí você tem mais tempo para fazer o relacional. É isso aí. Exatamente. Aonde o cliente enxerga valor, né? E não é só o cliente enxerga valor, porque só essa parte de relacional, Maurício, já gera valor para o cliente. Sim. Só que precisa ser real, né? Eu até falei isso num evento recente que a gente teve. Isso precisa estar tatuado no coração do cliente. Que ele vai precisar ter conexão com o cliente, vai precisar entender das dores do cliente, e essas conexões e aproximação gera negócio. Então você tá ali, tô conversando com o Maurício é meu cliente da contabilidade aqui. Pô, Maurício, estamos batendo um papo aqui numa reunião. Cara, aí, me conta como é que tá teu negócio? Qual que é a tua perspectiva de faturamento para esse ano, Maurício? Tá maior do que o ano passado? E aí o Maurício vai me falar, eventualmente, olha, tenho a expectativa de faturar X, Y, Z, para isso eu tô fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, através disso, com o conhecimento que a contabilidade tem, que o contador tem, você pode ajudar esse cliente a chegar lá mais fácil. Ou ainda, Maurício pode me falar, Wesley, cara, tô aqui com um monte de coisa para fazer, só que eu não consigo fazer nada, cara, porque a parte financeira do meu escritório tá tomando muito tempo meu aqui, eu não consigo fazer mais nada. Pô, cara, isso daí na cabeça do empreendedor, não só do contador, Maurício, tem que explodir como uma oportunidade. Por que não vender um BPO financeiro para esse cara, por exemplo? Tirar essa dor do cliente.
resolver uma dor dele e ao mesmo tempo criar mais uma linha de receita para o nosso escritório de contabilidade. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver proximidade com o cliente, ouvindo as necessidades dele. Percebeu? Sim. Tem um canal no YouTube, cara, eu não vou lembrar, que ele fala sobre o empreendedorismo e eles fazem um case no qual esse negócio é muito louco. Eu tava assistindo, cara, não vou lembrar, velho. Resumindo, vamos lá falar o caso. Eles foram em uma pet shop. Nessa pet shop, eles foram ver quais eram as dores desse pet shop. A dona do pet shop olhou esse pequeno, é uma rede, não é um pet shop pequeno, vai. Uhum. Ele falou: meu problema todo é o seguinte, eu não tenho gestão financeira, eu não tenho controle financeiro nenhum, isso é uma dor para mim. Controle de estoque. Nada. Eu não tenho uma estratégia de marketing. É o marketing da esperança, né? Quando não tem, é o marketing da esperança, o que muito contador acaba vivendo também, viu, Maurício? Depois eu te falo um pouquinho mais do marketing da esperança. E eu te falo, você não vai acreditar. A terceira dor que essa empresária colocou era o marido. Aí já é piada pronta, né? Não, cara, é sério, porque o marido trabalha com ela na empresa. Você entendeu? Nesse pet shop. Então aí entra o que a gente está falando. Você, como contador, você vai olhar e vai falar: pô, isso aqui eu consigo ajudar essa empresária. Sim, 100%. Seja na gestão financeira, seja no marketing, ou até mesmo com o marido, porque ela reclamava: o marido sai para fazer a entrega, lá, levar o bichinho lá e ele demora. Sabe? Liga um cliente aqui, ele atende, mas ele não sabe nem o preço de um banho tosa, né? É o envolvimento dele no negócio que tá baixo, digamos Você assim. entendeu? Né? Aí ela falava que o problema era o marido. Então, assim, você fala: cara, aí você, como contador, é isso que eu tô falando. Se você tem a inteligência artificial, que nem você falou, para atuar no processo ali, Onde o cliente não enxerga rotineiro, valor, que né? não enxerga valor, você pega esse pet shop e você dá uma chuva sabe, um banho De insights poderosos de ali, insights Maurício. poderosos com eles, É. entendeu? Que é o relacional que você falou quase agora. 100%. E aí, por exemplo, o contador que tá E assistindo esse a cara gente, nunca mais vai sair do seu escritório, não sai, aí você estende o LTV. entendeu? Percebe como isso acontece? A gente estende o LTV? Exemplos disso, pessoal. Você pode ir no pet shop e perguntar para pro dono do pet shop, como é que você tá fazendo a tua formação de preço. Ué, como é que você tá fazendo a tua formação de preço se você não conhece bem a parte tributária do teu negócio? Falei isso ontem para meus alunos, cara. Pois é, cara. Como é que ele tá fazendo a formação de preço? Não, sabe como é que eu faço, Maurício, em geral? Eu vou ali no meu vizinho, no meu concorrente, vejo o quanto ele tá vendendo aquele produto, eu vejo a quanto ele tá vendendo aquele produto e eu coloco o meu preço aqui. Uhum. Só que qual é o problema disso, pessoal? A estrutura que o vizinho e o concorrente tem de custo, de precificação, é completamente diferente. Assim como no escritório de contabilidade acontece também, né? Tem gente que quer definir preço de honorário contábil por conta do que outras empresas estão fazendo no mercado. Só que você não tem a mesma estrutura, você não tem o mesmo investimento, você não tem o mesmo custo operacional. E, em geral, se você tem uma equipe antiga, o teu custo operacional é alto. Como é que você precifica baixo com custo operacional alto? Tua margem de lucro cai ou não? Percebe, Maurício? Qual que é a solução para esse caso? Esse caso é aprofundar, Maurício. Nesse caso em específico, é entender de negócios. Mais uma vez, eu falei aqui bem rapidamente, talvez seja um momento de aprofundar nesse tema, é a gente olhar para aumento de receita e diminuição de custo. Quando eu falo diminuição de custo, não é diminuir salário, mas você pensar que o custo operacional da tua empresa, você precisa ter um alvo de chegar num custo máximo, com ticket médio também que seja interessante para você que você consiga atingir a margem de lucro que você deseja para o teu negócio. Agora, se você não tiver esses números, ou a matemática desses números, ou a engenharia para chegar nesses números, você está navegando no oceano, indo para onde a maré que vai te levar. E aonde a maré vai levar na maior parte dos casos é para um lugar ruim, tá, pessoal? Se você não sabe. Porque não é a maré que vai te levar, não é a contabilidade, não é o mercado, não é a contabilidade digital online que vai fazer com que esse preço caia. É você não olhar para isso, você não ter estratégia, se você não setar o teu modelo de negócios,
para concorrer de maneira justa com isso. Até queria falar um pouquinho disso, se você me permitir, Maurício. E, cara, a casa é sua, cara. Cara, não consigo não falar disso, velho. Eu vejo muito contador, cara, olhando pro mercado de contabilidade hoje e falando assim, putz, tá bom. Em vez de olhar para dentro ali bom, preciso ter um custo-alvo que é isso daqui, preciso ter uma margem de lucro X, preciso aumentar minha receita vendendo para minha carteira de clientes ou trazendo clientes novos para minha carteira também. O que o cara faz em geral, Maurício? Ele começa a olhar para fora. E aí, quando ele olha para fora, a visão dele é completamente embaçada, porque ele não tá lá dentro, né, dessas empresas que ele tá comparando, né? E aí, ele, em geral, ele cai na contabilidade online. Vou nem citar nomes aqui, tá? Sim. Mas contabilidade online, em geral, é uma empresa de tecnologia que oferece contabilidade. E aí eu sou contador, aquele mais tradicional, e quero me comparar com essas contabilidades online, Maurício. Qual que é o problema disso? Vários, né? Mas talvez os principais sejam: eu não tive, primeiro, o primeiro investimento que essas empresas de tecnologia receberam para o mercado de contabilidade. E aí, esse investimento permite que eu faça uma série de outras coisas, né? E eu não tenho o mesmo nível de tecnologia que elas. Eu não sou uma empresa de tecnologia que oferece contabilidade, eu sou contador. Sim. Eu ofereço serviços de contabilidade ali, percebe? Então, como é que eu vou concorrer com esse cara, Maurício? Em geral, o mercado se pergunta e acaba agindo em cima dessa pergunta. Pô, eu vou derrubar o preço também, porque se esse mercado cobra barato, eu vou cobrar barato para competir com ele. Você compete de fato? Não compete, porque esse cara consegue entregar com uma eficiência operacional muito boa por conta da tecnologia e alto investimento, o que você sofre, contador, para entregar. 12, 14, 16 horas por dia para fazer o que ele faz lá, assim, ó, apertando um botão. Então você tá competindo com esses caras? Não tá. Wesley, pô, agora você bateu no coração. É isso que eu sinto aqui. Tô trabalhando cada vez mais e vendo cada vez menos o dinheiro entrando na minha empresa de contabilidade. Só que não adianta identificar uma dor, né, Maurício? Tem que, pelo menos, tem que ter um remédio. Tem que dar um remédio ali ou pelo menos encaminhar essa solução dessa dor. Então eu falo sobre isso também, tá, Maurício? E aí, mais uma vez, a gente tem que cair no assunto de inteligência artificial para conseguir fazer com que nossos clientes sejam melhores atendidos. Então eu coloco ela aplicada onde ele não enxerga valor. E aí eu começo a olhar para outros lugares e outras fontes de receitas que essas empresas, por exemplo, não olham. Um exemplo, holding. Por que o contador não se especializa nisso, Maurício? E com um único cliente ele cobra 30, 40, 50 mil reais. Um único cliente. A contabilidade online não oferece esse tipo de serviço. Não é o modelo de negócios dela. Não é que ela tá errada, não é que ela não tá vendo, não é que ela não tá olhando. Não é que eles são burros, Maurício. É só que não é o modelo de negócio delas. E se não é, é aí que eu jogo, percebeu? Sim. Não vou jogar baixando o ticket. Porque isso não é meu jogo. Exatamente. E os caras têm que entender que, sim, hoje se fala muito do BPO financeiro, entendeu? Mas existem diversos serviços que podem... BPO financeiro é um ótimo exemplo também, é um bom serviço para fazer, porém tem seus desafios para escalar também, pessoal. Quem já entrega BPO financeiro, é muito difícil você conseguir ter esse serviço em escala também. Sim. É complexa a entrega, né? Verdade. Cara, estamos aqui hoje com Wesley Rocha. Cara, falando muito sobre como a tecnologia, como a inteligência artificial pode te ajudar. Aliás, Wesley, passa o arroba pra galera. Opa, agora. Porque aí é bacana a gente já falar agora para o pessoal poder te procurar nas redes sociais e conhecer mais seu trabalho. Show. prof.wesleyrocha, tá? Arroba prof.wesleyrocha. No Instagram tenho sido mais ativo ali. E vai ser um prazer bater um papo com vocês e aprofundar mais nesses temas aqui também, né, Maurício? Acho que o importante é assim, a gente olhar para essa questão da inteligência artificial, né, como um todo e entender, né? Acho que talvez o ponto central do podcast aqui é esse que eu vou falar agora, pessoal. Inteligência artificial, ela não veio para substituir o contador, Maurício. Olha só, a inteligência artificial não veio para substituir o contador. Mas o contador que não utilizar a inteligência artificial vai ter muita dificuldade de ser mais produtivo e vai ter ser mais substituído. Não vai chegar a ser substituído, mas vai sofrer muito. E o que a gente quer é que o contador não sofra mais para entregar ali os trabalhos que ele precisa entregar. Então use a inteligência artificial para fazer isso. E também pense que todo extremo é demais, né, pessoal? Olha só, não estou falando para vocês que a inteligência artificial vai fazer tudo para vocês dentro do escritório de contabilidade de vocês, vocês vão precisar fazer nada e vai estar lá na praia tomando água de coco ganhando dinheiro. Não é isso também. Então, é achar o meio do caminho entre essas coisas e aí você vai conseguir ter um negócio mais produtivo também. Vamos para a prática? Bora. Aí, agora que fica bom, então. Começou agora o podcast, então. Vamos para a prática? Em quais rotinas ali a inteligência artificial pode ajudar o contador? Boa. E quais são as IAs que o contador pode utilizar para melhorar o desempenho dele? Boa, Maurício. Vamos pegar um pouquinho nisso, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui, tá?
Trazendo, por exemplo, o departamento contábil, que foi o que eu sou raiz lá, que eu te falei desde o início. Depois eu vou falar sobre DP e sobre fiscal também. No contábil. E aí tem um ponto anterior a isso também. Tem contadores que a gente já andou conversando sobre esse assunto, Maurício, que eles falam, tá bom, então quero usar lá a inteligência artificial, quero fazer algumas automações para ela fazer tudo sozinha para mim. Primeiro ponto, a inteligência artificial, nenhuma delas, tá, Maurício? Nenhuma dessas que eu vou falar, inclusive, vai substituir o software contábil, né? O Contimatic da vida. Exatamente. Não foi feito para isso, não é preparado para isso e, sinceramente, nunca vai ser. Então você tem que fazer de forma que ela utilize desses relatórios, por exemplo, que o teu software joga aí, como da Contimatic, por exemplo, e como é que você transforma isso em informações mais inteligentes para o seu cliente. Um exemplo do contábil, Maurício. Os dados gerados pela... Os dados gerados. E assim, sem o contabilês também, sabe? Porque na maior parte dos casos, as empresas elas não querem ter essa informação de uma forma extremamente técnica. O que elas querem é ter a informação, sim, mas não de forma tão técnica, né? Porque o contador tem muito desse apego ainda, né? Putz, mas eu preciso explicar a linha do balancete para o meu cliente ali, para ele entender onde ele está gastando com material de limpeza, por exemplo. E não necessariamente você tem que passar isso para todos os clientes. Se tiver cliente que acha que essa é uma informação importante, ok, mas com certeza não são todos. Então como é que você faz, né? Vou citar algumas ferramentas que a gente tem utilizado na Sevilha, tá? Em geral, a gente utiliza lá bastante 3 ferramentas, que eu vou citar aqui os nomes, inclusive não sou rentabilizado para falar esses nomes aqui, viu, Maurício? Quero ficar a dica aí, viu, pessoal, das ferramentas. Fica a dica, enfim, nós vamos fazer agora a propaganda de vocês, hein? Imagina que você vai fazer uma reunião com um cliente teu para falar sobre o contábil, ou sobre a parte financeira dele. Lembra que eu estou trazendo um exemplo contábil, né? E aí você faz essa reunião, e aí você tem uma ferramenta de inteligência artificial que faz a transcrição dessa reunião e que te traz insights importantes quando o cliente falou, olha, eu tenho um problema aqui, eu tenho dores ali, esse negócio eu não consigo resolver. Na reunião você poderia anotar aquilo e poderia depois usar esse insight para fazer alguma coisa. Só que imagina se você pudesse ir para essa reunião despreocupado de anotação, Maurício, porque isso vai estar mapeado numa inteligência artificial. Tem uma ferramenta que a gente utiliza lá, eu uso todos os dias em todas as minhas reuniões. Se chama Tactic. Tactic. Ele faz exatamente isso e depois eu exporto essas reuniões em um PDF, jogo no ChatGPT, que já é uma outra inteligência artificial, e peço os principais pontos daquela reunião com o cliente. Putz, Wes, tá bom, mas até então não vi nada de arrai, não vi nada de uau nessa sua operação. Beleza. Imagina agora que a gente vai fazer uma reunião de apresentação de relatório para o cliente baseado nessa dor que ele trouxe para nós nessa reunião. Como é que você apresentaria esses dados? Talvez eu pegaria essas dores, resolveria, ou mostraria como a contabilidade pode resolver, ou já resolve, mas ele não olha para a contabilidade porque ele não vê importância nisso, não vê valor nisso. Só que aí eu vou fazer um PowerPoint para ele e vou apresentar para ele esses números do PowerPoint de maneira mais leve. Maurício, quanto tempo demoraria para fazer isso? 2 dias. Pelo menos 2 dias, né? Você está sendo bastante otimista, porque o cara tem as atividades do dia dele lá para fazer. Bonitinho. Ele vai ter que parar de fazer algumas coisas para fazer isso, né? Isso. Se ele fizer isso, em 2 dias ele resolve. Com uma outra inteligência artificial que chama Gama com 2 Ms.app, você consegue montar uma apresentação em segundos. 30, 40 segundos ele preenche segundos. Usando esse prompt que veio lá do Tactic, com um ajuste que você faz do ChatGPT, jogando no Gama. Olha essa sopa de letrinhas aí que ficou boa, né? Estou usando 3 inteligências artificiais para gerar um relatório que eu demoraria 2 dias para fazer, apresentando de forma visual, bonito, elegante e sensacional para os nossos clientes. Porque muitas vezes você vai prospectar novos clientes aí só com essas apresentações. Muito. Além dá para usar isso no marketing e vendas. Dá para usar em marketing e vendas. Mas olha, você pega nisso, pessoal. Quando eu trouxe essa reunião lá para o ChatGPT ou para o Tactic, né? O resumo do Tactic para o ChatGPT, o que a gente faz? A gente olha para o balanço daquele cliente que a gente já tem, no nosso sistema já tem, inclusive, e compara, pede para o ChatGPT, por exemplo, comparar com outras empresas do mesmo setor. Então, se eu tenho análise do meu cliente aqui, estou com o balanço na mão, e eu consigo fazer um cálculo lá, que o lucro que sobra na última linha, em relação à receita bruta desse cliente, tá lá, sei lá, ele tem uma margem líquida de 10%, vai para o negócio dele. Sim. E aí eu comparo com outras empresas, porque eu tenho essa base de dados agora, no ChatGPT da vida. E eu vejo que empresas do mesmo setor que ele estão tendo margens de 25% a 30%. Esse cliente está com algum problema operacional. Porque eu consigo apresentar. A dele é só 10. Caraca. A dele é só 10, Maurício. Cara, e aí eu consigo apresentar isso de forma visual para os nossos clientes, de forma visual com o Gama. Percebe? Aí, aonde que o contador vai se pegar, Maurício? Qual é o problema? Putz, eu não consigo fazer isso, porque ainda o trabalho que eu faço aqui, o débito e crédito que eu faço falando de contabilidade, ainda me toma muito tempo. Como é que eu faço para arrumar tempo para fazer isso daí que você está falando? Percebe? É muito da intenção e da energia, onde você está colocando a tua energia hoje. Então é uma demonstração que dá para fazer. Ah, dá para fazer isso que você está falando com o departamento pessoal? Com certeza dá. Mas com certeza dá. Imagina que você conseguiria subir as folhas de pagamento dos últimos 3 meses e passar um relatório para o cliente para ele entender que ele pagou mais horas extras nesses últimos 3 meses do que nos últimos 12, por exemplo.
e que ao mesmo tempo, conversando com a contabilidade, ele viu que a margem dele está diminuindo nesses últimos 3 meses. Pode ser um fator importante para ele saber disso. Faturamento caindo, folha de pagamento aumentando. Por conta de hora extra, por exemplo. Você já identificou um problema que talvez seu cliente saiba, talvez ele não saiba com tanta clareza. E aí você cruzou informações de 2 departamentos já. Dá para fazer isso com o fiscal? Muito também. Muito. Você consegue subir notas, XMLs de notas, pedir para ele fazer cruzamento de dados ali, cruzar com a contabilidade que você já subiu também. Então vê que dá para utilizar. Eu não estou utilizando como raiz para fazer a escrituração fiscal, para fazer a escrituração contábil, mas o produto gerado através dessa escrituração, aí sim eu uso a inteligência artificial para me gerar insights e conversar com os clientes. Percebe? É aí que você aplica. Cara, eu acho que a gente vai ter que fazer. A produção vai me matar, mas a gente vai ter que ter pelo menos. Produção, não, vamos ter que ter pelo menos 3 horas para poder entrevistar o Wesley aqui, que esse negócio é muito Tem louco. bastante coisa, A gente pode Maurício. pegar 1 hora de contábil, 1 hora de fiscal, 1 hora de folha. Dá para fazer, dá para fazer. E ainda daria para falar de marketing, de vendas, dá para utilizar também. Cara, não, aí a gente deixa pro próximo para poder segurar a audiência, né? Caraca, velho, caraca. Isso aí responde. Inclusive, vamos fazer isso, né? A produção deu uma ideia boa aqui, ó. Nós temos falando de inteligência artificial, nós temos a inteligência natural do nosso querido Luiz e do Leandro ali, que deram uma dica, né? Boa. Coloca aqui no chat, nos comentários do YouTube, se você utiliza inteligência artificial dentro do seu escritório de contabilidade, se você é entusiasta, se você é fascinado por esse modelo de contabilidade com uma geração de dados mais eficiente que a inteligência artificial traz, e se você consegue ali, de fato, aumentar o seu faturamento ou ter melhor relacionamento com o seu cliente através da inteligência artificial. Porque pelo que você diz e mostra, e é uma tese que você fala com propriedade, empresário, contábil, especialista em inteligência artificial, esses resultados são garantidos, São né? 100%, Maurício. E aí pensa que essas reuniões que você vai fazer com seus clientes está mapeada e está ali com a transcrição no Tactic, como eu coloquei, né? O teu cliente vai ficar impressionado com você, porque vai falar, putz, caramba, o Maurício prestou mesmo atenção no que eu estava falando para ele. Olha a apresentação que ele fez, todas as dores estão mapeadas ali. Só que foi o IA que mapeou tudo isso. Você não precisa nem anotar, Maurício, tem noção? Sim, e outra, você não vai fazer uma reunião por dia, em geral a gente faz várias reuniões por dia ali. Você vai lembrar. Aí você vai anotar tudo. Você vai lembrar de tudo, você vai dar insights para tudo isso. Então, por isso que vocês precisam usar a inteligência artificial, pessoal. Mas o fato é, Maurício, que em geral as pessoas elas tendem a subestimar qualquer tecnologia, tá? Inteligência artificial ainda está muito nesse lugar. Ela está sendo muito subestimada e, como você estava falando agora há pouco também, né? As pessoas até começam a utilizar ou sabe, fala, vou lá entrar no ChatGPT e fazer uma pergunta ali para ver o que ele vai me trazer. Só que aí tem uma pegadinha também, porque em geral as pessoas utilizam de uma forma amadora ali, né? Tá começando a utilizar e tá tudo bem. Fazem uma pergunta de qualquer jeito e, em geral, tem uma resposta que não é tão boa. Mas, Maurício, a qualidade da pergunta, ou em inteligência artificial isso seria o prompt, né? A qualidade e a forma como você faz a pergunta está totalmente relacionada à qualidade da resposta. Então, às vezes, a pessoa vai lá e pergunta. Nem é uma pergunta, mas coloca lá, ICMS-ST, e dá um Enter. O que a inteligência artificial vai trazer? Um mundo sobre ICMS-ST. Agora, a pessoa poderia ter perguntado da seguinte forma: o que é o ICMS-ST aplicado em produtos monofásicos de compras do estado tal com vendas de destino para o estado final? A pergunta dela real era essa. Mas o que ela fez? Ela digitou lá, ICMS-ST. E ela não vai ficar contente naturalmente com a resposta que veio através disso, né? E isso acontece na vida, Maurício, não é só na inteligência artificial. Cara, quantas vezes você, ou vocês que estão assistindo a gente aqui, vai conversar com uma pessoa, aí você faz uma pergunta para a pessoa e a pessoa dá uma resposta que não tem nada a ver com aquilo que você perguntou, ou tem pouco a ver com aquilo que você perguntou, e você fala, cara, tá viajando, não foi isso que eu te perguntei. Porque muitas vezes o prompt que você fez com a pessoa ali também não estava muito afiado, ou a pessoa estava desconectada. É a conversa, né? É a conversa. Isso acontece muito, especialmente dentro de casa, né, Maurício? Com marido e mulher acontece muito também, né? Sim. Em geral, a mulher vai perguntar uma coisa, o marido tá com a cabeça no jogo, ele vai responder outra, e aí criamos um problema. Isso acontece em IA também. Então, a qualidade da pergunta que a gente faz, a qualidade do prompt que a gente faz em qualquer uma dessas inteligências artificiais que eu passei para vocês aqui, é fundamental para você ter uma boa resposta também.
Então não deixem cair nessa pegadinha. Não utiliza de uma forma rasa, pessoal. Vai profundo na inteligência artificial que ela vai te devolver um resultado também profundo. Porque, inclusive, cada dia ela está mais evoluindo, né? 100%. Por exemplo, eu sou professor de faculdade, você já teve o prazer de ir lá. Nós tivemos o prazer de te receber lá uma vez para uma palestra. As aulas que eu crio para os meus alunos, muitas delas eu uso a inteligência artificial. E eu acho que é bem bacana porque sempre no final ele dá uma sugestão. Você quer que eu... Porque já entendeu qual que Sim. é, né? O contexto ali, né? Quer que eu crie um exercício com gabarito? Quer que eu monto um PowerPoint? Quer que eu faça uma tabela dinâmica para você apresentar para os seus alunos? Isso é genial, cara. Eu falei para você nos bastidores. Eu sou o cara até que agradece. Eu coloco lá no final, pô, chat, muito obrigado. Boa, eu também. Eu coloco olá, bom dia, tudo bem, por favor. Eu converso com ela. Se você não fez, faz, cara, para você ver como que é legal esse negócio, entendeu? Não, é bom demais. Dá uma resposta, sensacional. Eu tava lembrando aqui, a gente tava falando de transcrever reunião, e você falando de várias reuniões, eu lembrei aqui que no outro podcast que você gravou, você falou, pô, mas eu tenho tem uma salinha que eu posso usar aí, porque eu vou ter uma reunião, né, já na sequência, e você ficou lá na nossa sala de reunião lá, É isso aí. Aí como que você vai lembrar? Você fez o podcast, eu não lembro se foi antes ou se foi depois, mas você fez o podcast, fez a reunião, aí chega, né? Não tem como. Ainda tem o trânsito para voltar pro escritório, e aí quando você chega lá, você pode até lembrar, mas você vai lembrar parcial do que você tratou com aquele cliente, do que foi importante para você. Agora a transcrição na íntegra, cara, você já imaginou? É onde você pode perguntar para ela, tá bom, mas o que eu conversei com o Maurício aqui, e o que foi importante que ele falou na reunião que eu devo me ater? Olha um prompt bem feito. Acabou. Muita coisa. Inteligência artificial traz muita coisa, tá? Mas eu vou fazer aqui uma provocação. Mentira, eu detesto quem fala provocação. Eu odeio, eu vou fazer uma provocação, quero morrer de raiva. Contador. Muita coisa faz sozinho, muita coisa é um prompt, muita coisa. Tem muita coisa aqui. Mas ameaça o profissional de contabilidade? Eu vou te dizer que sim. Ameaçado? Vou te dizer que sim, Maurício, mas não é só por conta da inteligência artificial, é por conta da tecnologia como um todo. Calma aí, que nós vamos aprofundar nisso. Contador está ameaçado? Sim. Wesley Rocha? Sim. O contador que não utilizar, sim. Com certeza está. Maurício, vamos comparar dois contadores, um que usa inteligência artificial e tecnologias em si e um que usa pouco? Porque não usa é impossível, né? Se o cara tiver um celular, ele usa tecnologia, não tem como. Não tem como. Mas o WhatsApp é uma tecnologia. O cara que usa, ele é 1000 vezes mais produtivo. Então, do ponto de vista de produtividade, ele ganha muito acima desse outro contador que não utiliza ou utiliza pouco. Do ponto de vista de gerar valor para o cliente, se você usa pouco tecnologia, você gera pouco valor, você não tem tempo para gerar valor para o cliente. E aí, eu uso muito e você usa pouco. Pô, qual é o perfil de contador que o cliente vai procurar? Então, a ameaça está aí. E assim, você pode brigar contra isso. Mas não vai adiantar nada, você vai nadar contra a maré, não vai adiantar brigar contra isso. Então você tem que entender como é que você faz para aplicar no teu negócio também. De maneira leve, natural também, Maurício. Ninguém está pedindo aqui para que vocês se tornem especialistas em inteligência artificial ou que amanhã estejam produzindo agentes super complexos de inteligência artificial. Com muito pouco do que eu falei aqui hoje para vocês, usando Tactic, Gama e ChatGPT, você já consegue fazer um estrago que 95% das pessoas ainda nem conhecem que existe. E é muito pouco. Dá pra gente aprofundar muito mais, Maurício. Por exemplo, hoje o que tá mais na moda hoje em inteligência artificial, tá? No momento que a gente tá gravando isso. Estamos no final do mês de abril aqui. São as inteligências artificiais verticais, que resolvem uma dor específica. Que estão substituindo, inclusive, um monte de SaaS por aí. Aí o papo já vai para outro lugar. A gente pode falar sobre isso também. Cara, que loucura. Então, hoje, olhando para a lente da verdade aqui no meio, podemos afirmar que o contador está ameaçado. Mas para o pessoal não surtar lá e não cair da cadeira, é só o contador que não utiliza a inteligência artificial. Ou que está subestimando o uso dela. Com certeza está ameaçado. E não é só o contador também, viu, Maurício? O advogado que não utiliza também está ameaçado. Outros profissionais que não utilizam também estão ameaçados. Caramba. Não é só o contador. E tem essa discussão também no mercado, né? A gente fala, putz, então vai tirar o emprego de um monte de gente aí, né? Eu não sei se tirar é a melhor palavra, tá, pessoal? Isso é o que as pessoas falam por aí.
Mas, de fato, o que ela está fazendo é criando oportunidades e novas profissões. Então, profissionais que usam inteligência artificial têm mais posicionamento no mercado, mais facilidade. E uma reflexão que eu quero fazer, não uma provocação, tá, Maurício? Mas uma reflexão. Eu odeio quem fala provocação. Cara, uma reflexão para a gente se fazer a todo momento. Imagina, Maurício, a gente tem um movimento de reforma tributária aí ativo no nosso mercado, já vai começar, 2026 isso começa, esse período de transição, depois tem um tempo e tudo bem, esse tempo. Mas imaginem vocês que a gente chegue num Brasil onde um dia a coisa tributária está simplificada de fato. A reforma tributária está prometendo isso e eu espero que isso aconteça. Onde é que vai estar o valor do cliente, ou do contador, ou Maurício, ou dos profissionais de contabilidade? Imagine que você pudesse subir uma nota fiscal, o fiscal já está apurado, o contábil já está contabilizado, e isso já gera um relatório para o cliente. E a obrigação pré-preenchida? Ou... Obrigação pré-preenchida. Onde é que está o valor do cliente? Só que hoje, como é que a gente olha para vários contadores? Eles ainda tentando vender, né? Mostrar para o cliente que o valor está na guia que eu gero, na declaração fiscal que eu faço. Folha fiscal. Folha fiscal. Não vou nem colocar o contábil. O contábil é subestimado também, né? Os empresários eles nem enxergam o valor ali, né? Não sabem o poder que a contabilidade tem para dar insights ali para o negócio dele. Mas folha fiscal, se isso tivesse 100% automatizado, na fonte lá, o cara emitiu uma nota fiscal, o fiscal está pronto, folha com muito pouco movimento a gente faz, e aí onde é que estaria o valor do contador? Aonde é que estaria o valor do contador, Maurício? Será que é no relacionamento? Mas será que é no relacionamento? Será que é na visão de negócios que o contador tem? E tem, gente. Quantos nichos você atende aí? Cara, eu conheço contadores que atendem quase que centenas de nichos. A Sevilha mesmo, a gente atende centenas de nichos. Agora, que insights que isso te traz como empresário? Pô, você conhece o setor da indústria. Qual é a margem bruta? Qual é a margem líquida? Quanto que fatura em média? Qual é o custo operacional? Você conhece o setor de serviços. Você Quanto ele tem de gasto? Quanto ele tem de gasto? Quanto ele gasta com folha de pagamento? Todas as perguntas... Perda de matéria-prima. Todas as perguntas que o empresário que está no segmento que você pensar, ele está pensando, pô, mas quanto é que meu concorrente está gastando com folha de pagamento, por exemplo? Que eu gasto X. Quanto é que ele gasta lá? A gente tem essa informação dentro do nosso escritório, Maurício. Ô Wesley, mas aí vamos lá. Aí nós temos o público assistindo o podcast aqui e falando, que bonito o Wesley Rocha dando esse depoimento ali no podcast. Ele atua, ele é sócio do Grupo Sevilha, o escritório dos caras é muito grande, eu quero ver ele aplicar tudo isso no meu escritório aqui, que tem 30 clientes, que eu tô começando agora, tem 20, que tem 10. E aí? Putz, muito simples de responder essa pergunta, Maurição. Era essa a sua expectativa? Essa é simples. Porque olha só, escuta o que eu vou te falar. Virar um transatlântico é muito mais demorado e complicado do que virar um barquinho à vela. Para eu mudar, para eu criar uma estratégia, para eu adaptar uma rota, para eu adaptar uma estratégia, implementar uma tecnologia numa empresa grande, é muito mais complexo, Maurício. O número de clientes é maior, o número de pessoas é maior, e aí tem muita complicação só nisso. Agora o contador que é pequeno, ele tem isso e faz rápido. O cara que está entrando no mercado, então, ele tem uma vantagem competitiva que a gente não tinha lá atrás. Percebe? Mas é ele fazendo a contabilidade junto com a mulher dele. Isso é um benefício, mas é um benefício. Talvez um sobrinho ajudando. Isso é um benefício. Isso é um benefício. Se você é pequeno, você consegue mudar mais rápido, implementar mais rápido, testar mais rápido, sofrer menos. Porque se você tem 70 funcionários, como a gente tem hoje na Sevilha lá, pensa como é complexo implementar uma tecnologia nova. Que parte dos funcionários, eu vou falar assim, né? Mas parte dos funcionários de lá e de qualquer outro lugar vão sabotar aquela própria tecnologia que você teve a visão e quis implementar. Agora você tem 2, 3, você sofre mais ou menos do que eu. Percebe? Virar um transatlântico é muito mais difícil do que virar um barca-vela, Maurício. Caraca, velho. Isso aí é sensacional, malandro. Você é doido. Você falou que tá há quantos anos no mercado contábil? Desde os meus 18 anos. Então, 20 anos. 20, 21 aninhos aí, né? A gente que tem aí umas décadas de contabilidade, que a conciliação bancária era no dedinho de fogo aqui, cara. É isso aí. Pegava a canetinha, ticava ali, né, Marcelo? Ia ticando e era régua passando assim, né? É isso aí. Cara, esse negócio é absurdamente... Preciso te dar um exemplo, cara. Você falou disso, eu lembrei agora, né? Tava conversando com uma pessoa do meu time, recentemente, tá? E a gente tinha que fazer um trabalho em 2 planilhas, Maurício. O contador quase não trabalha com planilha, né? Então... E ela me falou, Wesley, eu tô com um problema aqui, eu não tô conseguindo fazer. Não sei fazer essa fórmula. Era uma fórmula de PROC-V ali, que é uma fórmula relativamente simples para quem sabe, né?
Complexo pra caramba pra quem nunca viu falar. E aí eu falei, tá bom, você já tentou colocar o que você quer, do jeitinho que você me falou, com essas palavras no chat GPT e colocou as planilhas lá pra ver o que ele vai te devolver? A pessoa travou, deu tela azul, né? Não, pô, tô falando de Excel aqui, né? Eu não tô falando de inteligência artificial. Falei, cara, vem cá. Sentou do meu lado lá, Maurício, o que ela precisava fazer? Tinha 2 planilhas, tinha lá 1000 nomes numa primeira planilha e na segunda planilha tinha 100 nomes. Esses 100 nomes que estavam na primeira planilha, ela precisava identificar nessa segunda planilha. Com uma fórmula, dá pra você chegar nisso, nesse lugar. Eu vou te falar que eu já manjei muito mais de Excel do que eu manjo hoje, por exemplo, porque mexo muito pouco hoje, né? O que eu fiz? Eu abri essas 2 planilhas, coloquei lá no chat GPT e falei, olha, estou subindo, estou fazendo upload de 2 planilhas. Numa das planilhas eu tenho os dados completos, numa segunda planilha eu tenho os dados de pessoas que estão na primeira planilha. Eu preciso só que você mencione essas pessoas, marque essa pessoa na segunda planilha para mim, por gentileza, por favor, né, Maurício? Você sabe quanto tempo demorou para o chat GPT fazer e me trazer o resultado exato? 15 segundos, máximo 15 segundos. Coisa que a menina ia ficar, sei lá quanto tempo, para aprender a fazer a fórmula. Olhando por um... E eu não sei nem quanto tempo ela ficou, de fato, até ela chegar a mim. Ela deve ter tentado. Percebe? Caraca. Por que a gente vai sofrer tentando aprender uma coisa que a gente não precisa mais aprender? E tem uma discussão sobre isso também, né? Às vezes eu converso sobre isso com alguns contadores, profissionais de outros segmentos também. Eles falam, putz, então essa geração nova que tá chegando vai ser uma geração de preguiçoso, porque não vai fazer mais nada de forma braçal ali na mão, né? Eu não sei se a visão é essa mesmo, viu, Maurício? Eu sei que se a gente tem uma ferramenta que é a inteligência artificial e a gente está subestimando ou não está usando ou nem sabe que dá para fazer esse tipo de coisa, cara, acho que a gente está com a visão errada, né? Eu vou falar disso daí. Eu vou perguntar. Esse é o ponto que eu quero chegar agora. Antes eu quero pedir pro pessoal não esquecer. Segue lá, @prof.wesleyrocha, né? Isso aí. Vai lá no Instagram, @prof.wesleyrocha, porque a qualidade do convidado hoje, gente, merece que vocês conheçam mais o trabalho dele. Segue lá, @prof.wesleyrocha, nosso parceiro, nosso amigo que está aqui hoje, um amigaço, falando com a gente sobre inteligência artificial. E é uma honra sempre te receber. Não acabou não, nós vamos falar mais. Lembrando também aqui, ó, a minha inteligência artificial, às vezes ela falha. Não esquece, tá? Não esquece de deixar o like aqui no YouTube, se você tá no Spotify aí também, sei lá, de repente tem algum campo ali pra você curtir. Mostra em algum lugar aí que você tá gostando da gente, tá bom? Se inscreve no canal aqui no YouTube também, do Além da Conta aí, contadores que são além da conta, beleza? Wesley, essa é a pergunta que eu queria fazer para você, cara, que a gente obviamente está aqui já um pouco mais de 40 minutos. Eu quero que você fale para mim a sua visão do futuro da contabilidade. Boa. Porque você falou agora, novos profissionais que estão chegando, essa nova geração. Qual é a sua visão do futuro da contabilidade? Primeiro dizer que contabilidade, Maurício, é um serviço essencial, né? Então, se hoje a gente tem 22 milhões de CNPJ aproximadamente no Brasil, quase todos eles, eu diria, ou pelo menos metade deles, excluindo os MEIs ali, precisam de um contador. Primeiro por lei, né? Segundo por necessidade mesmo. Então, contabilidade é um serviço essencial. Nunca vai acabar, pessoal. Esqueçam essa, sabe? Contabilidade vai morrer em 2030, sabe esses anúncios doidos que a gente vê de vez em quando por aí? Sim. Esquece. Segundo ponto que eu quero falar, contabilidade, Maurício, é um excelente negócio. Por que excelente negócio? Aí eu vejo o contador falando assim, pô, Wesley, não, mas aqui não tá tão legal não. A gente pode aprofundar nisso, gente. Mas é um excelente negócio. Por que é um excelente negócio, tá, Maurício? Segundo empreendedores estudiosos aí, um negócio para ser bom, Maurício, ele precisa ter 3 coisas. 3 coisas características. Vê se contabilidade tem. Me ajuda aqui, tá? Pra ver se contabilidade tem. A primeira é mais polêmica, tá? Mas outras 2 é mais light. Primeira coisa que o negócio tem que ter, margem. Certo? Contabilidade tem margem ou não? Eu disse aqui, né, pessoal? De 25% a 50%. Tem. Se você estiver mais próximo de 50%, inclusive, tá muito melhor nesse cenário. Mas uma margem de 25% é boa também, Maurício. Pensa que um supermercado tem de 4% a 7% de margem. Será que 25% é ruim? Então, primeira coisa é margem. A segunda é escala. Esse negócio precisa ter escala. Contabilidade tem? Eu consigo atender 10 clientes? Eu consigo atender 100 clientes? Ou eu consigo atender, como a Sevilha, 1000 clientes? Então, eu tenho margem, eu tenho escala. E a principal coisa que o negócio tem que ter para ser considerado bom é recorrência, Maurício. Contabilidade tem por natureza.
Caraca, velho. Então, se o contador tiver dúvida, cara, aqui, anota. Se o contador tiver dúvida que contabilidade é um excelente negócio, Maurício, esses 3 pontos é para tirar qualquer dúvida. Margem, escala e recorrência. Margem, escala e recorrência faz da contabilidade um excelente negócio. Então, quando você pergunta para mim, Wesley, como é que você vê o futuro da contabilidade? Primeiro, os contadores se destacando, se colocando num papel fundamental na sociedade, né? De posicionamento forte ali. Para os contadores que estão indo para esse lugar de construir um negócio que é um ecossistema de soluções pensados no cliente, porque você ouviu o cliente, você aceitou com o cliente, você fez reunião com o cliente, cara, vai nadar no oceano absolutamente azul. Se o contador ainda se especializar em serviços mais premium, Maurício, que é totalmente possível, como holding eu citei aqui já, aí, cara, é um oceano que só tem você de peixe. Não é que você vai nadar no oceano azul. É um oceano que só tem você de peixe. Você que é contador aí, pensa, quantos contadores que você conhece que conhece profundamente sobre esse assunto? Não tem, cara. Não tem. E é essa ultra personalização que torna difícil e, ao mesmo tempo, uma oportunidade única de você se especializar e rentabilizar muito bem. Então, pô, contabilidade no futuro vai ser tão boa quanto já é hoje. Para o nosso negócio é muito boa hoje, Maurício. Porém, vai ser desafiador, como já é também. Então, né, converso em rodas de colegas ali, contadores, que falam, putz, tô com dificuldade de contratar uma mão de obra qualificada. Eu falei, cara, no passado você não tinha essa dificuldade, não? Tinha, mas era menos. Tá bom. No futuro, então, eu espero que a gente tenha um problema maior em relação a contratar mão de obra qualificada. E aí eu posso usar várias coisas aqui, né? Vários elementos para melhorar isso. Primeiro ponto, processos de tecnologia que ajudam nesse cenário, né? E segundo, que a gente tem um papel também, pessoal, enquanto sociedade, de vender a contabilidade com melhores olhos, sabe? Sim. Porque o jovem que está ali pensando, né? O jovem de 17 anos, talvez, Maurício, que está pensando que ele está finalizando ali o ensino médio e o que ele vai fazer da vida, ele tem ali as opções de escolher tecnologia, ele tem a opção de ser um youtuber, né? Que hoje também dá dinheiro, ser um editor de vídeo, trabalhar com várias coisas. Por que é que ele escolheria a contabilidade? Por quê? Se na pesquisa prévia que ele faz ali, ele vê que contabilidade é um troço chato, que o contador, em geral, médio, não é bem sucedido. Que é cálculo de tributo. Que trabalha 14, 16 horas por dia, que mexe com uma coisa que muda toda hora, que é tributo. Pô, vamos facilitar aí, né, cara? Vamos facilitar, então, se a gente quer ter mais jovens nisso, né? Vamos se ajudar, entendeu? Mas, cara, não tem, Maurício. A contabilidade é um negócio sensacional, que precisa também ter uma evolução do contador para empresário, né? Para ele entender que existem outras possibilidades ali no meio. Por que contador não tem outros negócios também? Aí a resposta eu já sei, porque trabalha 12, 14, 16 horas por dia, como é que vai cuidar de outra coisa? Não dá, né? Não tem como. É impossível, o dia só tem 24 horas, né, Maurício? Infelizmente, né? Mas é assim para todos, né? Uhum. Mas, pô, amplia, cara. Forma time, tenha lideranças ali para tocar o negócio junto com você. Amplia o teu leque, abre os teus braços para mais de onde ele aguenta. É com pessoas que você faz isso, gente. Crie programas de partnership, por exemplo, Maurício. A gente nem falou sobre isso aqui, mas que traga pessoas que faça sentido estar ali junto com você e que toca o negócio junto com você, que topa levar a vida junto com você, empreendendo, sabe? E aí você vai ficar com tempo mais livre para fazer outras coisas, que não é tomar água de coco na praia. Nada errado com isso também, tá? Mas se você tem uma visão de empresário e pensa em ter outras coisas para fazer, como uma empresa de educação, por exemplo, um programa de mentoria, mexer com hold, que eu já citei aqui algumas vezes, cara, você precisa ir para esse caminho. Você lembra do YouTube que eu falei que assisti? Sim. Que a dor da empresária era financeiro, marketing e o marido? Sim. Lembra? Lembro. Ela não citou a parte tributária. Ela não falou, meu problema aqui é pagar muito imposto. Uhum. Ela falou de financeiro, marketing e o marido. Quando você se torna um contador com uma visão mais empreendedora, que aí a gente pode chamar de contador consultivo, contador lucrativo, contador empreendedor, contador do jeito que você quiser. Empresário da contabilidade, né? Tem tudo. Você resolve todos os problemas dessa empresária. 100%. Não, mas aí eu não tenho a expertise necessária para resolver o problema de marketing dela. Traz quem tem. Se aproxima de quem tem. Se aproxima de quem tem. Você traz um parceiro. Quando a gente fala, por exemplo, Maurício, pô, coloca lá uma operação de BPO financeiro. Você pode colocar uma operação interna ou você pode se aproximar de um sócio de BPO financeiro que vai tocar esse negócio e você é sócio dele. E acabou. E acabou. Então tem formas de fazer. Como é que você amplifica a sua visão? Medicina e segurança do trabalho. Medicina e segurança do trabalho e uma série de outros. Certificado digital, registro de marcas e patentes. E aí vai ficar até amanhã aqui falando isso.
Fico até amanhã falando aqui. Eu lembro que você falou também 65% do faturamento de grandes escritórios Na outra vez. Não vem do serviço tradicional de não vem do contabilidade. serviço tradicional. Aí vamos deixar uma chave aqui, né? Não dá pra não falar isso agora, mas depois que você fala isso, tem que deixar uma chave, pessoal. Vamos. Primeiro, vamos reforçar isso que o Maurício colocou aqui, ó. Em empresas que faturam, Maurício, o dado é empresas que faturam acima de 3 milhões anos, empresas de contabilidade, tá, gente? 65% da receita não vem de contabilidade fiscal folha. Do que vem então, gente? Uma série de serviços que a gente oferece, porque contabilidade tem um negocinho que talvez as pessoas não dão tanta importância assim, Maurício, que é a confiança, né? O cliente tem confiança pra caramba no contador. É nativo do serviço que a gente presta. E por que a gente não utiliza essa confiança para vender mais produtos para os nossos clientes, resolvendo dores deles e rentabilizando, obviamente, com isso? Percebe? Então, um desses serviços que você pode implementar hoje, coisa simples de você fazer, registro de marcas e patentes. Pega um contador médio que tem 50 clientes, Maurício. Atende 50 clientes ali. Os 50 precisam desse serviço. Sabe por quanto você vende esse serviço? 2 a 3 mil reais. Sabe qual é o teu custo operacional? Eu já te falo. Você vai gastar por volta de 300, 350 reais para fazer isso. E rentabiliza a cada cliente 3 mil reais. Só aí já valia um almoço, hein, gente? Aí já valia um almoço, hein? Fora outros serviços que dá pra gente implementar também. Da hora, cara. Muito bom, muito bom. O Wesley Rocha, professor Wesley Rocha, nosso parceiro aqui do podcast Além da Conta, conosco. E você já sabe, nós temos um quadro no final, que é o Conta Pra Gente. Boa. Né? Não é porque nós estamos no estúdio novo. Coisa linda, inclusive, hein? E você foi no outro e você veio agora nesse também. Lá já era muito legal, mas esse aqui tá sensacional. Ficou show. É que nós mudamos de estúdio, que nós vamos mudar a regra do jogo. Entendeu? Boa. O estádio é outro, mas o jogo é o mesmo. Vamos fazer um Conta Pra Gente rapidinho. Vamos. Onde eu pergunto e você manda ver. Vamos lá. Show? Show demais. A inteligência artificial vai acabar com o emprego na contabilidade? Não. Mas vai dificultar quem não utilizar a inteligência artificial. Vai acabar com o auxiliar, assistente? Não. Com o analista contábil? Não, mas o auxiliar... Que você colocou curso lá na... Mas o auxiliar, o assistente, o analista vão precisar aprender outras coisas usando inteligência artificial para se manterem nessas posições. Isso é da hora, cara. Isso é da hora. A gente começou falando de tecnologia, então eu quero perguntar isso daqui. Hoje o contador tem que ter uma veia de programador, de TI, de... Absolutamente não, Maurício. Não vai para essa linha, tá? Inclusive todas as inteligências artificiais, elas vão numa categoria chamada de no code, né? Que é sem código. Então você não precisa especializar nisso. Já vi contador, Maurício, falando, vou estudar Python, que é uma linguagem de programação. Fala, cara, pra quê? Contrata alguém que sabe. Muito mais conversando com o rapaz lá que ele falou, né? Pois é, contrata alguém que sabe. Ah, mas aí é caro. Fala, e quanto tempo você vai demorar para ficar bom em Python? Será que isso não é caro? Mas o contador, será que vai ter que ter um programador dentro do escritório ali? Absolutamente não. Com inteligência artificial, que é essa metodologia no-code, você mesmo consegue fazer e montar os seus agentes, por exemplo, aí, com muito pouco estudo, Maurício. Hoje, com vídeo de YouTube, você consegue fazer. E eu falei bem rapidamente, né? A gente tem aqui hoje, o que está mais atiçado em inteligência artificial são as inteligências que são verticais, que resolvem uma dor específica. Até quero citar uma nossa aqui, acho que lançou recentemente, eu não sei quando vai ao ar aqui exatamente esse podcast, mas pensa numa inteligência artificial, Maurício, que responde qualquer dúvida de imposto de renda. 24 horas por dia. 7 dias por semana, 30 por mês, sem tirar férias, sem ficar doente e com baixíssima margem de erro. Caramba! É uma inteligência artificial que é vertical, ela se especializou em responder dúvidas de imposto de renda. E tem várias outras, né? E aí a gente pode abrir o leque, pessoal, para conversar aqui sobre o futuro até da educação. A gente está falando de contabilidade, de IA, de modelos de negócios aqui, sim, mas o futuro da educação. Maurício, acho que era até para eu ser mais rápido do que eu tô sendo aqui, né? Não, fique em paz. Cara, meu filho, por exemplo, Davi, tem 10 anos, você conheceu ele, já foi no aniversário, inclusive, lá. Meu filho não conhece Google, para você ter ideia. Se ele precisar fazer uma pesquisa, ele abre o ChatGPT. Caramba. Eu tô com 39 anos, Maurício. Eu sou de uma geração que usou Google, mas muito, não é pouco. Assim como a maior parte das pessoas acho que estão assistindo a gente aqui. Então pensa que essa molecada que tá vindo nova aí, já vem com isso no DNA, né? Já vem com IA no DNA. E não tem como frear. Então, é um caminho que é a geração deles, né? É a geração deles. E a nossa também. A gente tá aqui ainda, né, pô? E a última pergunta aqui do Conta Pra Gente.
a IA vai substituir o talento, cara? Não, com certeza não. Mas o talento que utilizar a IA, aí ninguém pega, Maurício. Aí ninguém pega. Caraca, né, velho? O contador, ele já tem o talento para ser ali o decisor dentro da economia do país. Né? Essa sua frase me trouxe um pensamento legal também, que eu acho que é importante falar, né? Que fala que a constância, o trabalho massivo supera o talento, né? Já ouviu falar sobre isso? Supera o talento. A prática supera o talento, a consistência supera o talento. Forte. Mas a prática, a consistência, só vai superar o talento se o talento não usar a consistência, não usar a prática, ou não usar a tecnologia. Então percebe? Não é a tecnologia que vai substituir o talento, mas o talento que usar a tecnologia, cara, esse cara voa. Cara, que da hora, velho. Que da hora. E dá pra gente ficar aqui mais 2 horas e 40 minutos falando sobre inteligência artificial, que, aliás, eu já deixo as portas abertas para você vir o dia que você quiser, tá? Aqui eu tô em casa, Maurício. Esse assunto, ele é muito legal, porque, cara, a gente fazia tudo no papel, aí depois veio o Excel, veio o Word, veio, sabe? E as coisas vão vão evoluindo. Hoje a gente tem inteligência artificial. Cara, é um negócio absurdo. É um negócio muito legal. É um negócio Que bem veio pra bacana, ficar, né, Maurício? que dá pra ganhar dinheiro, que dá pra galera se especializar, que dá pra, sabe? Que é acessível, que deixou de ser uma tendência e agora é uma realidade, né? É isso aí. É uma realidade. Cara, muito obrigado por você compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento mais uma vez, né? Imagina, que é isso. É interessante Maurício. falar isso também. Já tô com saudade e com vontade de voltar pela terceira aqui já. Né, cara? Pô, isso aí vai abrir a mente de quem tá preso ali ainda no Excel. É isso aí. Nas planilhas, nos sistemas, no Windows 95, lembra disso? Não, eu fui mais pra trás. O Vista já é recente, já, cara. Não, o 95 era da hora, mas quando saiu o Vista, todo mundo... Nossa. Agora. Tem um computador com Windows Vista. Não? É bem isso mesmo, Maurício. Ai, meu Deus do céu. Vamos encerrar nosso podcast aqui. Ô Wesley, quando encerra, não faz. Não tem aquele efeito especial? Não, a gente vai colocar, a gente tá pensando, a gente vai colocar uma acústica aqui, que a gente vai colocar as palminhas, né, produção? Isso. E o também igual era no saudoso Jô Soares 11B. Eu já tô já. Se colocar um sofá, eu já faço certinho. Não, da última vez que eu vi, você tava com óculos aqui. Assim, tá, eu coloquei hoje aqui pro Conta Pra Gente, tem que colocar, senão eu não enxergo. Boa. Meu amigo, olha aí pra Lente da Verdade e manda um abraço pra quem você quiser. Boa. Deixa suas considerações finais, que você é um cara, gente boa demais, a gente gosta demais de você. Obrigado, Maurício. Você vai voltar. Não, espero o convite, viu? Pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado aqui. Deixem os comentários aqui nos vídeos se você já está utilizando inteligência artificial, se você não utiliza, o que você pensou sobre toda essa nossa conversa também. Quero deixar um beijo especial para minha família, para minha esposa, para o meu filho, para os meus amigos aí também, para o meu sócio Vicente Sevilha que acompanha aí, é meu parceiro de jornada ali também, e com quem eu aprendo muito também, viu, Maurício? Muitas dessas visões aqui a gente discute no nosso dia a dia ali, tomando um café. E é isso. Acho que uma frase para a gente finalizar aqui, você poder levar isso para sua vida a inteligência artificial jamais vai substituir o trabalho do contador. Mas o contador que não utilizar a inteligência artificial vai tornar cada vez mais desafiador você permanecer no mercado e conseguir ter destaque. Então eu queria que você ficasse com essa reflexão final e a partir disso tomasse uma decisão de a partir de hoje utilizar mais dessas ferramentas, empregando ela num lugar onde o cliente usando nas suas estratégias onde o cliente não enxerga valor e usando a inteligência artificial para gerar cada vez mais valor para o cliente, se aproximando dele e, por que não, oferecendo novos serviços e produtos para eles também. Para você que ficou até agora, até o final com a gente aqui no podcast Além da Conta, então eu vou contar um segredo para você. Todo o roteiro dessa entrevista nós fizemos em inteligência artificial. Adivinhem, né? Tá aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. Tá aqui, ó. Inclusive, digam se vocês gostaram, né, pessoal? Aqui, ó. Produção, se você puder colocar aqui pro pessoal ver, tá? Boa. Dá? Levantar um pouquinho. Dá mais ou menos, só pro pessoal ver que tem um notebook aqui e que nós fizemos. Eu tive a audácia de ir ao lado do especialista falar para ele, acho que eu vou criar o roteiro todo na inteligência artificial. Ele falou, quero ver como é que você vai colocar esse prompt aí.
coloquei, saíram coisas Ficou aqui excelente. interessantes. Ficou excelente. E, obviamente, que a última pergunta que eu fiz foi sobre o talento. O talento que nós temos aqui, pessoas que estão por trás das câmeras, eu tento trazer o meu talento aqui para frente do microfone e, obviamente, o convidado que vem aqui, ele também traz o talento dele, né? Tenta, Isso é insubstituível. Sem sombra de dúvidas. Mas que facilita demais a gente criar um roteiro dentro de uma inteligência artificial, obviamente que isso ajuda. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Quanto tempo você demoraria Da sem outra isso? vez que você veio, eu fiquei à noite antes fazendo no papel ali, imprimi, tava com as folhas. Quem quiser voltar lá no YouTube vai ver, eu tô com as folhas A aqui. gente ganha o que é mais valioso, né, Maurício? Que é tempo. Que é tempo. É isso. Exatamente. Queria deixar aquele presente Por favor, cara. nossos... Fica à vontade. Para as pessoas que estão acompanhando aqui. Você lembra do presente que eu deixei lá na palestra que a gente fez na faculdade? Na faculdade, né? Isso. Pessoal, ó, para quem usa o ChatGPT, por exemplo, que é a mais famosa de todas, né, Maurício? Inclusive, esse daqui que o Maurício fez foi usando o ChatGPT. Para quem usa muito, vai fazer mais sentido. Sim. Se você não usa ou usou muito pouco, vai fazer pouco sentido isso que eu vou falar agora para você. Mas para quem usa muito, esse prompt aqui traz revelações que teve uma pessoa que veio da faculdade lá, Maurício, que falou, Wesley, veio chorando, pessoal, depois da palestra. Chorou verdade, eu tava lá. Você me deu um presente hoje, sem saber. As pessoas fizeram na hora. Fizeram na hora ali, ao vivo, tá, pessoal? Eu quero que vocês façam aí também, façam em casa, e é uma reflexão individual para cada um ler e pensar sobre si mesmo. Então, vocês vão abrir o ChatGPT no celular, no computador de vocês, vão digitar o seguinte. Baseando-se em nossas interações até agora, diga algo sobre mim que talvez eu não tenha consciência. Só, Maurício. É meio filosófico, né? Mas é legal pra caramba a resposta que traz. Então, baseando-se em nossas interações até agora, diga-me algo sobre mim que talvez eu não tenha consciência. Dá um enter, descobre coisas que a inteligência artificial vai trazer pra você e depois deixa aqui nos comentários pra gente saber o que trouxe, né, Maurício? Que da hora, cara. E isso aí é verdade. Eu tava lá no dia, o cara chegou chorando mesmo. Quase que eu não consegui tirar o Wesley de lá. Ele ficou com o cara pelo menos uns 40 minutos e eu com fome querendo ir embora. Foi legal. Lá quase meia-noite, né? Foi. Mas foi bem legal a troca lá também. Aliás, um beijo pro pessoal lá da ENIAC também. Bem bacana, bem bacana. Esse foi o Wesley Rocha, convidado de hoje, que trouxe aqui vários insights, tudo sobre inteligência artificial ali, destinada, voltada para os profissionais de contabilidade. Meu irmão, obrigado, Maurício. fica com Deus, nosso parceiro. Obrigado ao time aqui também, né? Oi? Obrigado ao time aí que tá acompanhando a gente aqui. O pessoal Então, é fera. Leandro, Seleção Júlio, brasileira. Galera, fera demais. Para você que tá acompanhando com a gente, não esquece, segue o Wesley Rocha lá nas redes sociais, @prof.wesleyrocha, tá? Segue também a Contimatic, apoiadora do episódio de hoje aqui do podcast Além da Conta, no @Contimatic Fênix, e você vai ficar sabendo de tudo que a Contimatic faz, eventos, lives, novos episódios do podcast, @Contimatic Fênix, e se sobrar um tempinho, segue também esse apresentador que vos fala, @Maurício Barros Contador, tá bom? Esse episódio do podcast é apoiado pela Contimatic Fênix, empresa que traz tecnologia para os escritórios de contabilidade, parceira do contador há muito tempo, tá bom? Wesley, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado a toda a nossa equipe que está fazendo essa gravação hoje, e eu te encontro no próximo episódio do podcast Além da Conta. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.